Neste vídeo eu irei comentar sobre figuras e tabelas. As figuras e tabelas constituem uma maneira simples e muito eficiente para transmitir grande quantidade de informações. Informações essas que seriam muito difíceis de serem colocadas no texto, ou talvez até impossíveis. Os gráficos e tabelas são designados principalmente para transmitir dados numéricos, mas as tabelas, por exemplo, podem ser usadas para texto também. E elas devem apoiar e complementar o texto, mas não substituí-lo. De modo geral, evite duplicar a informação de dados entre tabelas de gráficos. Veja a melhor maneira de apresentar os seus dados, ou em tabela ou em gráficos. Mas às vezes é muito difícil escapar desse dilema. Se for realmente necessário, coloque os mesmos dados em tabelas de gráficos. Tabelas e figuras são numeradas independentemente. Existe uma numeração para tabelas e uma numeração separada para figuras. As tabelas recebem uma numeração contínua. Tabela 1, tabela 2, tabela 3 e assim por diante. E, importante, elas devem ser citadas no texto sequencialmente na primeira vez em que você cita. Por exemplo, a primeira tabela a ser citada precisa ser a número 1, a segunda a número 2 e assim por diante. Mas se você, depois de citar a tabela 1, quando você estiver citando a tabela 3, 4 ou 5, você pode voltar a citar a tabela 1. O que não pode é citar fora de ordem. Os vários tipos de figuras antigamente recebiam numerações independentes. Havia uma sequência de números para fotografias, outra para gráficos, outra para desenhos. Isso era muito confuso. E atualmente todos os tipos de figuras recebem uma numeração contínua. Na figura 1, figura 2 e assim por diante. E a mesma coisa. Elas devem ser citadas no texto sequencialmente. A primeira figura citada deve ser número 1, a segunda número 2 e assim por diante. Você tem direito de voltar a citar uma figura que já foi citada anteriormente. Quando você estiver falando da figura 5, você pode voltar a falar da 1. Mas na primeira vez em que elas são citadas no texto, elas devem ser citadas sequencialmente. Um pouco sobre figuras. Podemos dividir assim, grosso modo, as figuras em gráficos e em ilustrações. Os gráficos são aqueles gráficos de linha, de barra, gráficos em pizza e assim por diante. Há muitos tipos de gráfico. E as ilustrações compõem os desenhos, fotografias, radiografias, traçados de eletrocardiogramas, sequências de bases, de ácidos nucleicos e assim por diante. Mas todos eles fazem parte do grupo de figuras e são numerados de 1 a n na categoria de figuras. Sempre que necessário, as figuras devem conter dísticos. O que são dísticos? São setas, letras e outros símbolos que são aplicados nas figuras, indicando os elementos da figura para esclarecer os seus significados. As fotografias e similares, sempre que necessário e quando possível, elas devem ter uma indicação de aumento. Seja pelo valor da ampliação, é um valor, quer dizer, um número, e em geral acompanhado pela letra X, que indica a ampliação daquela imagem. Ou uma barra indicativa de aumento, é uma pequena barra que está acompanhada, junto da barra, uma unidade de medida para indicar o tamanho que aquela barra indica. Às vezes não é possível colocar, ou às vezes não se sabe exatamente a ampliação, mas, por exemplo, quando são fotografias de objetos grandes, por exemplo, eu já vi um equipamento sendo fotografado com uma pessoa ao lado, então é muito fácil ter uma ideia do tamanho daquele equipamento, ou quando é um objeto pequeno, colocar uma mão junto de um objeto que dá uma boa ideia da dimensão daquele objeto, ou tirar uma fotografia juntamente com uma régua para indicar a escala de aumento. As legendas das figuras devem ser muito bem pensadas. Elas precisam ser muito informativas sobre o conteúdo da figura.
e o seu texto deve ser bastante objetivo. É uma mensagem que você está transmitindo para o leitor, não só sobre o conteúdo, mas o leitor deve poder entender por que aquela figura está sendo apresentada. Se a figura tiver dísticos, a legenda obrigatoriamente deve esclarecer o leitor sobre o significado de cada um daqueles dísticos, daquelas setas, letras e outros símbolos que estiverem inseridos na figura. As figuras, de modo geral, não devem conter comentários ou conclusões. Esses devem ser restritos ao texto principal. Lembre-se que o capítulo de resultados é um capítulo muito objetivo, bastante descritivo, portanto, as legendas de figuras nos capítulos de resultados devem seguir o mesmo padrão, devem ser objetivas e descritivas. Uma figura que, por exemplo, está colocada no capítulo de discussão pode até eventualmente conter um comentário para esclarecer melhor o leitor. As tabelas constituem uma maneira muito lógica, objetiva e prática para dispor dados quantitativos, semi-quantitativos ou qualitativos. Portanto, você pode pôr dados numéricos em tabelas, mas pode construir tabelas somente com texto, se você necessitar. E as tabelas não são uma invenção relativamente moderna, não. Veja só o que eu encontrei na literatura. Uma tabela feita num objeto de barro encontrado por escavações arqueológicas, é um objeto assírio com idade aproximada de cerca de 3.000 anos. E olha o que nós temos aqui. Nós temos linhas, várias linhas, nós temos colunas, e inscrito aqui, nesse tabuleto aqui, caracteres que foram identificados como sendo dados de colheita, de algum tipo de colheita que foi feito. Além da numeração, as tabelas devem ter um título e, se necessário, uma explicação adicional, que eu estou chamando de uma legenda explicativa. Frequentemente necessitam também de notas de rodapé. Eu vou mostrar daqui a pouco como isso funciona. As tabelas devem ser de fácil leitura. Quem examina uma tabela deve entender exatamente, rapidamente, como é que ela funciona, o que ela está querendo mostrar, o que existe nas colunas, nas linhas e assim por diante. Ela tem que ser limpa, ela tem que ser clean. Uma tabela muito complicada, ou até, às vezes, muito extensa, ela assusta quem estiver examinando. E essas são tabelas que a gente chama de cabeludas. Todo mundo foge de uma tabela desse tipo. Então, não construa tabelas desse tipo. Se você tiver uma tabela muito extensa, por exemplo, você pode dividir essa tabela em 2 ou 3. Isso é possível fazer. E o mais importante de tudo, então, é isso aí. Será que as tabelas estão transmitindo a mensagem? Eu vou falar sobre a pior maneira de criar uma tabela. Tem gente que cria uma tabela manualmente, quer dizer, coloca dados, depois vai colocando espaços, vai batendo uma tecla de espaços, coloca outro dado, mais outro tantos espaços, coloca mais um dado, faz uma tabulação, usa a tecla Enter para criar novas linhas. Isso é uma coisa que não funciona. É muito ruim, porque uma tabela dessas não pode ser usada, por exemplo, por uma editora. A editora não consegue usar essa tabela porque ela se desfaz totalmente, ela fica totalmente deformada. Maneira melhor de criar tabela, mais simples, mais tranquila, é usar o aplicativo que existe no Word. É muito simples. Cria uma tabela, você fala quantas linhas, quantas colunas, se necessário pode acrescentar linhas e colunas e vai preenchendo, e você constrói tabelas muito boas dessa maneira. Vamos examinar os elementos que devem compor uma tabela. O número da tabela, tabela 3. O título, número de alunos que frequentaram a disciplina Redação de Trabalhos Científicos de 2001 a 2004. Então, esse título já explica tudo que é necessário saber sobre o conteúdo da tabela. Não há necessidade de uma explicação adicional. Em seguida, os títulos das colunas. Nível dos alunos, ano,
os vários anos, 2001, 2002, 2003, 2004, são as colunas da tabela. Os títulos das linhas. Existe uma linha para alunos de mestrado e uma linha para alunos de doutorado. E as casas com valores. Essa tabela não possui um rodapé. E nos exemplos seguintes, vamos examinar tabelas com rodapés. Uma outra tabela que eu criei é a tabela 3. Título: Ingestão de café durante a pós-graduação. E continua com uma pequena explicação, uma legenda. Quantidade diária de café, entre parênteses, mililitros, ingerida durante 30 dias. Temos os títulos das colunas, nível dos estudantes, coluna de laboratórios, laboratório A, laboratório B, laboratório C, os títulos das linhas, linha de alunos de mestrado, linha para alunos de doutorado. E vamos examinar, então, mais detidamente o que existe nessa tabela. Nós temos aqui, então, as casas com valores. Essas casas com valores contêm algumas coisas misteriosas aqui, uns algarismos, 127 mais menos 2,5, entre parênteses 4, ou 144 mais menos 2,8, entre parênteses 8. Que será que significa tudo isso aqui? Nada numa tabela pode ser misterioso, tudo tem que ser esclarecido para o leitor. Vamos ver então a legenda. A legenda nos explica. Os valores são média mais ou menos desvio padrão da média. Portanto, eu me esclareci que 127 mililitros mais menos 2,5 representam média mais menos padrão da média. A unidade que foi usada já está explicada aqui na legenda. A unidade de medida da quantidade de café foi em ml. Se não tivesse sido explicada aqui na legenda, ela teria que estar explicada no rodapé. Os valores expressos em mililitros ou em ml são média, mais ou menos, desvio padrão da média. Portanto, eu estou esclarecido quanto a esses valores. Esses algarismos entre parênteses. Tem um 4 aqui, tem um 6, tem um outro 4. O que será que significa isto aqui? Existe um símbolo aqui que me remete à tabela, ao rodapé, e que me explica que os valores entre parênteses são o número de alunos. Portanto, estou esclarecido. Esses valores são o N. Representam a amostra que participou dessa experiência. Existe uma casa com um tracejado aqui. O que será que isso significa? Novamente, nós temos um símbolo que me remete ao rodapé, que me explica que 100 alunos de doutorado no período. Portanto, o laboratório C não tinha alunos de doutorado no momento em que foi feito esse teste. Por que isso deve ser explicado? Porque a tabela não pode ter nenhuma casa em branco. Todas as casas devem estar ocupadas, porque senão alguém pode pensar, se ela estiver em branco, que você esqueceu de colocar um valor. Isso não pode acontecer. Então, tudo tem que ser explicado. Mais coisas sobre as tabelas. A porção que mostra a numeração, o título, a legenda, tudo isso aqui fica acima da tabela propriamente dita, na porção superior, e bem centradinha. Estão vendo? Então, ela fica centrada em relação à tabela. Diferente das figuras, em que a numeração, a legenda ficam abaixo das figuras e centrado do lado esquerdo. Mais uma coisa que me chama a atenção aqui. Aqui é uma coisa interessante, veja só. Esse laboratório C, os alunos de mestrado e de doutorado têm alto consumo de café, né, comparado com os outros, né? O laboratório aqui tá bem estressante, né? O que mais que a gente pode ver aqui? Existe uma linha horizontal que separa a numeração, o título, a legenda, da tabela propriamente dita. Existe uma linha horizontal inferior que separa
a tabela, as casas, do texto, que se continua aqui embaixo, ou separa a tabela de um rodapé, se esse rodapé existir. Além disso, essa tabela ainda conta com linhas auxiliares para separar os títulos dessas colunas aqui. Se eu quisesse, eu podia também ter colocado esses títulos das colunas aqui em cima. Ficaria uma tabela até mais simples. Mas eu fiz de propósito para mostrar como é a construção de linhas em uma tabela. Portanto, uma linha superior, uma linha inferior e, se necessário, linhas horizontais auxiliares. O que não se deve fazer é colocar linhas verticais. Isso não há necessidade e torna a tabela feia, pesada e, às vezes, talvez até mais difícil de ser examinada. Então, faça uma tabela bastante simples, clean. Quem observa a tabela percebe imediatamente o que ela pretende mostrar. Mais um exemplo de tabela é de um trabalho de um colega que mostra, então, o número da tabela 5, atividade máxima da citrato sintase, é uma enzima, em nanomililitros por miligrama de proteína nos órgãos linfóides, baço timo e assim por diante. Temos os títulos das várias colunas, não é? Colunas. Os títulos das linhas, controle, dieta com coco, dieta com cacau, dieta com canola. As casas com os valores, eu não pus os valores aqui para não atrapalhar muito, mas eu quero só mostrar o seguinte. Os valores no rodapé. Os valores estão expressos como média mais menos EPM, que é erro padrão da média. N igual a 12 animais por grupo. Portanto, o rodapé explica muito bem o que os valores que estão nas casas representam. E mais uma coisa que pode ser colocada na tabela são os resultados estatísticos, aqui expressos por asteriscos, que, novamente, no rodapé nos mostram P menor do que 0,01 em comparação com o grupo controle. Então, a diferença que foi significativa a esse nível em comparação com o grupo controle. Você pode usar tabelas para demonstrar resultados qualitativos também. Tabela 10, por exemplo. Características ultraestruturais dos grânulos presentes nas células da pena da cabeça de urubu. Tipo de grânulo, 1, 2, 3, 4. Característica ultraestrutural. Pouco elétron denso, com halo periférico, filamentoso, com crista central. Novamente, uma tabela com resultados semi-quantitativos, tabela 8, frequência de grânulos presentes nas células das penas da cauda do urubu. Tipo de grânulo e frequência. Grânulo tipo 1, 2 cruzes, tipo 2, 4 cruzes e assim por diante. E o rodapé nos explica exatamente o significado dos dados que estão presentes na tabela. Frequência. Uma cruz muito raro, 2 cruzes em algumas células e assim por diante, 4 cruzes presentes em todas as células. Mais um exemplo de tabela. É uma tabela muito simples. Será que não é desnecessária? Tabela 12. Proporção de camundongos machos e fêmeas que responderam ao tratamento com naftalina B12. Sexo, número e porcentagem. Machos, 14,73%. Fêmeas, 5,27%. Total, 19,100%. Não há necessidade de construir uma tabela para mostrar dados assim muito em pequena quantidade. Em princípio, qualquer conjunto de dados que pode ser explicado no texto em 2 ou 3 orações, em um parágrafo, ou mesmo parte de um parágrafo, eles devem ser colocados no texto, em vez de colocar uma tabela. Por exemplo, neste caso aqui, é muito mais fácil colocar no texto. Dos 19 camundongos que responderam ao tratamento com naftalina B12, 73% eram machos e 27% eram fêmeas. Muito mais simples.
E mais uma informação importante sobre as tabelas. Em uma tabela com valores numéricos, esses valores não devem ser acompanhados da unidade de medida. Por exemplo, eu não coloquei aqui 127 ml, ou 300 ml, ou, se fosse o caso, gramas, centímetros, ou qualquer unidade de medida. As casas em uma tabela desse tipo devem conter apenas os algarismos e não serem acompanhados de outras explicações. Essas outras explicações ocorrem fora das casas, seja na legenda ou seja no rodapé. Vamos examinar os componentes de um gráfico. Significado do eixo das ordenadas, número de alunos. Significado do eixo das abscissas, 2001, 2002, 2003, 2004. Número e legenda da tabela. Figura 3, alunos que frequentaram a disciplina Redação de Trabalhos Científicos nos anos 2001 a 2004. Além disso, é importante esclarecer o que significa essa linha vermelha e a linha azul. Então, isso está aqui, onde tem um local para esclarecer o significado dos símbolos, que isto pode ser colocado no interior do gráfico ou ser colocado na legenda. Existe uma variedade muito grande de gráficos. Gráficos em barras verticais, barras horizontais, gráficos em linha, em pizza e muitos outros tipos. Você deve sempre analisar e talvez testar os seus dados em diferentes tipos de gráficos para ver qual que transmite melhor a mensagem que você quer colocar e apresentar para o leitor que está examinando o seu gráfico. Existem programas bons para construir gráficos. O Excel não é um programa muito bom para construir gráficos. Os gráficos deles não são muito clean e às vezes dão muito trabalho para conseguir um gráfico bastante bem demonstrativo. Programas estatísticos geralmente constroem gráficos muito bons. Informações de tratamento estatístico também podem ser colocadas em gráficos, como nesse exemplo que eu coloquei aqui. Intervalo de confiança por meio de uma barra vertical. Um outro tipo de gráfico que é bastante interessante, mas de uso, eu creio, bastante limitado, é o gráfico chamado gráfico em pizza ou em torta, em que os valores são apresentados como fatias de um círculo e a área de cada fatia é proporcional ao valor que se quer demonstrar. Por exemplo, alunos das classes 1, 2, 3 e 4 que acertaram a resposta da questão 7. Na classe número 1, 20% acertaram, na classe 2, 26%. Portanto, ele é muito bom para mostrar como vários componentes de um conjunto se comportam. Mas não serve para outras coisas, não. Eu acho que ele é muito limitado o seu uso. Pensando agora em tabelas versus gráficos. É claro que a tabela permite uma precisão de valores muito maior. Nessa tabela aqui, por exemplo, que nós temos uma coluna de ácido robótico. Quanto de ácido robótico foi usado nesses experimentos? Em milimóis por ml, 1, 0,1, 0,01, 0,001, e os valores que existem nessas casas de RNA em picograma por ml, 12,37 mais ou menos 1,12, 56,54 mais ou menos 10,21. Isso uma tabela mostra muito bem. Para isso a tabela é muito boa. No entanto, se você lançar os mesmos dados em um gráfico, você perde precisão. Você não sabe exatamente quantos RNAs por picograma foram obtidos nesta coluna aqui, nesta barra, nesta, assim por diante. Então, a tabela é muito mais precisa. Por outro lado, você pode colocar os valores aqui também, nas suas barras.
Isso também aumenta a precisão desse gráfico aqui. A mesma coisa em um gráfico de linhas, os mesmos dados agora expressos em um gráfico de linhas, em que você, novamente, você tem uma ideia de como foi o comportamento dos valores nesses experimentos, as várias concentrações de RNA e de ácido robótico, e se você quiser, você pode inclusive acrescentar os valores, mas aí o gráfico vai ficando poluído. Portanto, uma tabela que vai mostrar muito bem, muito melhor os dados que você pretende informar ao seu leitor. Nos gráficos, beleza e clareza são fundamentais. Por quê? Porque a pessoa precisa observar o gráfico e entender rapidamente e facilmente a mensagem que esse gráfico pretende mostrar. Uma das coisas que não se deve fazer é usar fontes de leitura difícil em um gráfico. Outra coisa é a seguinte: lembrar sempre que o gráfico, ele provavelmente terá que ser diminuído em tamanho para ser colocado para impressão. Provavelmente na impressão ele vai ter seu tamanho reduzido. Isso significa o seguinte: as fontes têm que ser bastante de leitura bastante fácil, de boa visibilidade. O tamanho das fontes, como está aqui à direita, o tamanho das fontes deve ser tal que permita a sua redação, se for necessário diminuir o tamanho do gráfico para a futura impressão. Da mesma maneira como eu mostrei uma tabela desnecessária, eu vou mostrar agora uma figura desnecessária, que eu construí aqui só para exemplificar. É uma tabela que mostra animais por grupos experimentais. É uma tabela que seria colocada em material e métodos. Então, o que nós temos? Total de animais, 20. 4 grupos de 5 animais. Um grupo controle, uma ovarectomia mais estradiol e uma ovarectomia mais progesterona. Será que é necessário uma figura para mostrar isso aí que poderia ser colocado em uma oração ou em 2 orações de maneira muito mais simplificada? Então, não coloque nem tabelas, nem figuras só para se exibir, só para mostrar que o seu trabalho tem muitas tabelas e figuras. E para terminar esse vídeo, um comentário final. Não fique morrendo de inveja admirando as figuras dos outros. Faça a sua própria figura. Existem várias oportunidades para você construir figuras, demonstrando, por exemplo, uma conclusão no capítulo da discussão. Você pode colocar figuras no capítulo da discussão. Você pode colocar figuras em material e métodos, por exemplo, além, é claro, de resultados. Eu vou mostrar alguns exemplos. Em um capítulo de discussão, você pode construir uma figura ao final do capítulo, quando estiver terminando, depois de apresentar as suas principais conclusões, as suas argumentações, você pode construir uma figura para demonstrar o que você pretendeu argumentar e as suas conclusões principais. Por exemplo, você pode construir um gráfico aqui. Margarina, a galinha que age sobre o cérebro. Este cérebro produz as concubinas alfa e beta, são as moléculas que o cérebro produz, que vão agir sobre os papócitos. Essas células produzem fatores que induzem a proliferação das olegárias. E existe uma retroalimentação negativa pelos papócitos que produzem moléculas que são as medicinas alfa-1 e alfa-2 que vão inibir a ação da margarina na galinha. Então, depois de uma longa apresentação, um gráfico que vale 1000 palavras explica em poucos termos uma explicação bastante complexa. E o seu leitor vai ficar muito contente com isso aí. Eu estive uma vez numa banca de doutorado em que em material e métodos foi tão complicado entender o que foi feito, quais são os procedimentos que foram feitos, e eu tive que construir um esquema para mim, para eu poder entender o que foi feito
naquele trabalho todo. Então, eu construí esse esquema. Então, eu aconselho vocês também, se você tiver procedimentos muito complexos em material e métodos, construa uma figura para elucidar para o leitor o que foi feito. Por exemplo, aqui, é um esquema que eu fiz para mim sobre o ciclo menstrual e o que foi feito com as pacientes durante esse ciclo menstrual. Aqui marca início da menstruação, coleta de sangue, ultrassonografia, coleta de ovócitos e assim por diante.